Denison, como funciona essa parte da homossexualidade a nível biológico, na natureza, né? Então, se eu sou o macho dominante, eu sou o lobo alfa, tá? Então, eu sou o lobo alfa que domina o território. Tem o lobo, o segundo lobo, que fica lá atrás, cuidando do ninho, cuidando das fêmeas e dos filhotes, para ver se está tudo certo ali. Eu sou o primeiro lobo, sou um homem destro. O segundo lobo fica lá atrás, que é o homem canhoto. Ele está cuidando, então, do ninho, do território restrito, das fêmeas. Mas esse segundo lobo não tem permissão para ter relação sexual com as fêmeas. O único que pode ter relação sexual com as fêmeas é o primeiro lobo, que sou eu, nesse exemplo que eu estou dando aqui, que é o lobo alfa, que é o dominador, que defende o território de outros intrusos. Que é eu que vou lutar, eu que vou agredir, eu que vou brigar, eu que vou defender, conquistar outros territórios. Lobo alfa. Nesse exemplo aqui, esse lobo alfa, quando ele está dominando o território ali, se relacionando com as fêmeas, como o segundo lobo ele é um pouco mais feminino, ele tem mais hormônio feminino, mais prevalente, não quer dizer que ele diminuiu o hormônio masculino, não quer dizer que ele aumentou os hormônios femininos, ele apenas diminuiu os hormônios masculinos, porque ele pode ter vivenciado, ele poderia ser um homem destro, um macho destro igual eu, só que por estar fechado ali do lado direito do cérebro, ele acaba fechando o lado direito, ficando mais feminino. Ele pode ser o segundo lobo também, mesmo sendo um homem destro, um macho destro que veio para conquistar, devido a situações que ele ativa, brônquios, artérias coronárias, região epigástrica ou bexiga, urinária do lado direito, ele pode se tornar mais feminino. E se ele estiver mais feminino, e ainda vivenciar a situação do glucagon, eu posso ter relação sexual com ele. Então eu, macho alfa, tem um homem que eu sinto ele com os hormônios mais femininos, ele é mais delicado, automaticamente eu posso me relacionar com ele. Então existe isso na natureza. O segundo lobo e o lobo perdedor, ou seja, eu domino o território, vem outro lobo, ganha de mim, domina o meu território, e eu continuo ali ainda, sendo submisso a ele, esse macho que entrou no território agora, ele pode se relacionar comigo. Porque eu, para continuar vivendo ali naquele território, eu necessito diminuir os meus hormônios masculinos. Automaticamente os hormônios femininos ficam mais prevalentes e eu acabo me tornando mais submisso a esse macho e eu acabo ficando receptivo a ter relações homoafetivas, vamos dizer assim, dessa forma. Então, na natureza, isso existe, tá? Então, esse exemplo que eu estou trazendo para vocês aqui, eu sei que é muito complexo, é uma aula que eu preciso dar muito mais informação sobre o homem destro, o homem canhoto, a mulher destra, a mulher canhota, onde que impacta primeiro. Eu dei um exemplo para você aqui, que são das artérias coronárias e das veias coronárias. Para se tornar homossexual, você tem que ter uma ativação de um lado, uma ativação do outro, nessa região verde, que tem são a região do córtex temporal direito e esquerdo, e junto com isso eu tenho que ter uma ativação do glucagon, que é a situação de asco, de nojo. Então imagina uma criança que vê o pai traindo a mãe, imagina uma criança que vê a mãe se traindo o pai, e ela começa a ter nojo dessa relação, ela pode se tornar homossexual. Imagina um pai que nunca foi um pai presente, nunca foi um pai que realmente participou, que protegeu, que cuidou. E aí essa mulher agora, além de não ter se sentido cuidada pelo macho, que é o primeiro parceiro dela, papai, ela vivencia um estresse com outro macho, que ela vai se relacionar com outro macho, e o macho faz as mesmas coisas que o papai. Ou seja, trai, maltrata, pisa, bate, faz tudo que o papai fazia. Automaticamente ela tem agora dois padrões de comportamento, duas regiões cerebrais ativas, e agora ela ainda vivencia um nojo de homem. E agora se torna homossexual. E ela agora começa a se sentir atraída por mulheres por ter uma alteração hormonal e por ativar essa região de asco, de nojo, que é a região do glucagon. Então, se você conseguiu entender isso aqui, para você abordar o seu cliente, seu paciente que é homossexual, está homossexual, você precisa abordar nos primeiros meses, porque passou de 6 meses, 9 meses, você já não consegue reverter esse quadro. Ah, você está falando que existe a cura da homossexualidade? Não é a cura. Eu já tive pacientes, por exemplo, mulher, que tinham compulsão por sexo. Nós chamamos isso de ninfomaníaca. Esse comportamento de ninfomaníaca, essa mulher, ela se relacionava com vários homens, ela sentia prazer aí na hora em conquistar o homem, mas na relação sexual ela não tinha muito prazer. Então ela sempre queria homens novos. Durante uma semana, dentro de uma semana, ela chegou a se relacionar com mais de 5, 6 homens diferentes. O que é isso? É uma compulsão por sexo, mas não é uma busca incessante por se sentir cuidada, sentir acolhida, pois papai nunca conseguiu cuidar dela, acolher ela, reconhecer ela da forma que ela gostaria.
Então ela fica buscando em vários homens esse reconhecimento. Só que acaba que ela usa o homem e o homem também usa ela. No dia seguinte, não teve amor, não teve relação, não teve nada. Não se sentiu cuidada e ela continua sempre tentando conquistar, conquistar, conquistar e nunca consegue. Automaticamente, quando ela vivencia isso e depois vivencia um outro estresse, ela entra nesse padrão de comportamento. Quando ela ativa a região do glucagon, começa a sentir nojo de homem, agora ela começa a se relacionar com a mulher. Então, essa é uma paciente real que ela vivenciou esse comportamento de ninfomaníaca, ativando o lado direito e o lado esquerdo. No caso, exatamente o exemplo que a gente deu aqui na aula, das artérias e veias coronárias. Ela acaba tendo vários padrões de comportamento. E quando ela começou a ter nojo de homem, no caso dela, por vivenciar um conflito específico, ela começa a se tornar homossexual. Então ela estava homossexual naquele momento. Começou a namorar uma moça, se relacionou por um bom tempo, e depois a gente conseguiu reverter isso. Não é que a gente conseguiu curar ela, a gente conseguiu trabalhar em cima disso para ela se permitir ser cuidada por um macho. E ela encontrou um homem um pouco mais velho do que ela, aproximadamente uns 10 anos de diferença, que conseguiu dar todo o suporte, segurança, proteção, reconhecimento que ela buscou a vida inteira. Automaticamente ela desativa a região do glucagon e ela não tem mais aquela compulsão por sexo, porque agora o que ela queria a vida inteira era ser cuidada, acolhida, reconhecida pelo macho, que foi papai, que infelizmente nunca conseguiu fazer isso da forma que ela enxergava que ela queria e também não tinha como, porque papai já havia falecido. Então esses são alguns exemplos para a gente entender como funciona na prática a questão da homossexualidade. Se você gostou dessa aula, curta aqui embaixo, compartilhe, deixe seu comentário, ative o sininho, se inscreva no canal, porque só assim você vai me ajudar a estar mantendo esse projeto. E marca aqui, compartilhe com outras pessoas que precisam assistir essa aula, com outros terapeutas que vão ajudar muitas pessoas a compreender todas essas informações aqui. No mais, um forte abraço e até a próxima aula.